Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e hoje eu tô aqui nesse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre o texto dissertativo argumentativo, aquele que é exigido pela redação do Enem. Bom, antes da gente conversar especificamente sobre esse tipo, o que ele quer da gente, como que a gente constrói do zero uma redação, vamos entender de onde vem esse nome, né? De onde surgiu o dissertativo argumentativo, por que as pessoas chamam o texto dessa forma. Bom, existe uma divisão que categoriza os tipos de texto em 5. Talvez na internet vocês encontrem outras formas de categorizar que acrescentem ou retirem alguns desses nomes que eu vou apresentar para vocês, mas aqui tá a forma mais aceita pelos estudiosos da língua, tá bom? Então, a gente tem como tipos textuais o tipo narrativo, que é super comum a gente encontrar nos romances, nas crônicas, nos contos, que vai envolver sempre a narração com personagens, com espaço, com tempo. A gente tem o tipo dissertativo, que eu vou deixar para falar daqui a pouco, que a gente vai se aprofundar nesse estudo. O texto descritivo, que é a gente pega um objeto, uma pessoa, um fato, diz que vai falar sobre ele e faz essa descrição. O tipo expositivo, que é expor uma informação, um acontecimento, e o tipo injuntivo, que ele é característico dos textos instrucionais. O que significa isso? Textos como receita, bula de remédio, tudo que te fornece instrução, tá nessa categoria dos textos injuntivos. Bom, dito isso, é importante que a gente saiba que o texto que vai guiar a nossa redação, ou seja, o tipo textual que vai guiar a nossa redação, ele está aqui, dentro da categoria do dissertativo. O Enem vai nomear para a gente dissertativo argumentativo. Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre ele. Bom, quais são as características principais e o que a gente tem que estar mais atento quando vai produzir um texto dissertativo argumentativo? Se a gente pega essa palavrinha, dissertativo, é aquele tipo textual que vai exigir que a gente faça análise ou que a gente interprete fatos, dados e opiniões, ou ainda que a gente realize um debate sobre conceitos ou opiniões diferentes. Se a gente parte para o argumentativo, a gente precisa persuadir o nosso leitor. A gente precisa, a partir da nossa argumentação, convencer o nosso leitor de determinado aspecto. Essa é a nossa busca, esse é o nosso objetivo, é para isso que a gente está escrevendo. O dissertativo argumentativo, ele precisa ser objetivo. Por quê? Não dá para a gente ficar devaneando muito ali, escrevendo muita firula, porque o Enem é um texto de apenas 30 linhas. E essas 30 linhas têm um foco, que é convencer o seu leitor do ponto de vista. Se você consegue isso, tá tranquilo. Agora, não dá pra gente conseguir isso se a gente gasta boa parte das nossas linhas ali com o famoso enchendo linguiça, né? Então vamos entender o que tem que ter nessas linhas pra gente poder construir o nosso texto. Bom, agora que a gente sabe que a gente vai precisar juntar essas características, ou seja, eu vou precisar partir para uma análise, para um debate, para interpretação, preciso ser objetivo, preciso convencer o meu leitor. Vamos aprender juntos como que a gente organiza essas características dentro de um texto. O texto vai começar, claro, pela introdução. E o que a gente precisa ter na introdução de um texto dissertativo argumentativo? 3 coisas. A apresentação do tema. Segunda coisa, a apresentação da tese. E a terceira é a apresentação do projeto de texto. Nossa, Juliana, mas tem que ter tudo isso lá na minha introdução? Tem, meu querido, tem que ter tudo isso lá. E a gente, mais do que isso, a gente vai colocar tudo isso lá em aproximadamente 8 linhas. Então, não estou dizendo que a gente vai fazer um texto inteiro para apresentar essas questões. A gente vai condensar isso e mostrar para o nosso leitor que a gente conhece a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Vamos lá, apresentação do tema. Você vai mostrar para o corretor que você entendeu sobre o que você precisa escrever. Lembra que no outro vídeo eu falo, a gente não pode ter medo das palavras-chave do tema. Ou seja, a gente precisa pegar aquelas palavrinhas que o Enem construiu o tema e usar no nosso texto. Isso não é cópia, mais uma vez, não é cópia.
Então não tenha medo de utilizar essas palavras no seu texto. Você precisa apresentar o tema para o seu corretor. Você precisa mostrar para ele que você entendeu sobre o que é para escrever. E você só vai conseguir fazer isso utilizando essas palavras ou sinônimos, né, dessas palavras que compõem o tema. A nossa segunda questão é a apresentação da tese. O que é tese? Basicamente apresentar o seu ponto de vista para o leitor, mas eu vou te explicar com um pouco mais de detalhes daqui a pouco. E a apresentação do projeto de texto. O que é projeto de texto? É você conseguir mostrar para o seu corretor que o seu texto, a sua redação, ela está planejada desde o primeiro parágrafo. Você não pôs a mão assim, ó, e começou a escrever do nada. Você planejou do seu primeiro ao último parágrafo. E como que você vai conseguir provar isso para ele? Apresentando seu projeto de texto. Vou te contar como é que você vai fazer. Como eu adiantei para vocês, a tese é a construção de um ponto de vista sobre o tema. Então, se a gente faz a leitura correta do tema, né? E como que a gente faz essa leitura correta? Separando o tema ali em palavras-chave, beleza? Eu ensino isso em um outro vídeo que eu vou colocar aqui na descrição para vocês. Bom, então, se eu consigo entender o tema, eu consigo colocar o meu ponto de vista sobre ele. Como que eu faço isso, Ju? Eu não tô sabendo não como é que eu falo o meu ponto de vista sobre o tema. Como assim um ponto de vista? Vamos pegar esse tema, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Vocês vão perceber que eu uso muito esse tema nos meus exemplos e não é à toa não, tá? Não tirei na sorte. Existe um motivo. Esse tema foi um dos temas mais complexos que o Enem já selecionou para redação. E por que eu afirmo isso? É o tema que tem mais elementos para o aluno mobilizar. Então ele tem que mobilizar a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados e no universo da internet. Então ele tem que cumprir esse tema em pelo menos 3 categorias diferentes. E é por isso que eu gosto do exemplo dele, é um tema complexo. Se depois a gente se depara com um tema com 2 ou uma palavra para mobilizar, fica super tranquilo. Então vamos lá. Sobre esse tema, como que eu vou tirar o meu ponto de vista ou explicar o meu ponto de vista para o corretor? Bom, primeiro, pergunta para o tema. O quê? Há manipulação do comportamento do usuário? Acho que sim, acho que há. E aí eu vou dar uma dica, é bom você achar que há, porque o tema já trouxe para você que há manipulação do comportamento do usuário. Os textos motivadores te mostram que essa manipulação existe. Então, defender que não é bastante difícil. Não é impossível, você pode fazer, é um caminho que é ok, não vejo problemas, mas vejo dificuldades. Então, uma dica aqui, quase de mãe, se o tema te apresenta a manipulação do comportamento do usuário, é porque isso existe, né? Então, sim, beleza. Agora eu posso partir para alguns caminhos buscando encontrar o meu ponto de vista. Por que que há? Esse é um caminho. A manipulação do comportamento do usuário existe por isso e por isso. Por que 1 e por que 2? Então eu já consigo mais ou menos aí mostrar o meu ponto de vista. Como assim? A manipulação do comportamento do usuário existe porque há negligência do governo na fiscalização do uso de dados dos usuários. Beleza, então já sei que existe e que existe por uma negligência governamental. Então eu já formei o meu ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista. Bom, vamos lá. Dá ainda para pensar nas consequências. A manipulação do comportamento do usuário? Beleza. Quais são as consequências dessa manipulação? A consequência é que as pessoas elas ficam restritas do acesso à informação, porque sempre um assunto é direcionado a elas, então elas ficam restritas do resto dos assuntos, de outros universos, já que apenas um é direcionado para ela. Então já posso trabalhar em cima da minha consequência, restrição de informação, a partir da manipulação do comportamento. Bom, esse aí já é um outro ponto de vista. Tem mais uma forma da gente pensar esse ponto de vista, que é como se manifesta? Como é que essa manipulação do comportamento se manifesta? Ela se manifesta a partir da ação de grandes empresas que compram dados dos usuários. Beleza, esse é outro ponto de vista. Então eu tenho a manipulação do comportamento do usuário existe porque existe a compra desses dados por grandes empresas. Eu dei aqui pelo menos 3 ou 4 pontos de vista que você vai mostrar para o seu corretor ou para o seu leitor
na introdução do texto, tá certo? Quando você não estiver conseguindo tirar um ponto de vista do seu tema, você joga essas perguntas, se pergunta sobre o tema. Quando você se questiona, quando você trabalha esse tema e pensa um pouquinho sobre ele, não falei para ficar lá pensando 40 minutos que a gente tem que fazer a redação mais rápido. 5 minutos que você pensa sobre o tema, você vai conseguir tirar o seu ponto de vista sobre ele, beleza? Agora vamos pensar na próxima etapa, que é o nosso planejamento de texto. No projeto de texto, eu tenho que mostrar para o meu leitor quais os argumentos vão ser utilizados. Ué, Juliana, mas eu não tenho que apresentar argumentação na argumentação? Vou apresentar argumentação na introdução? Isso aí não está funcionando, não está fazendo sentido. Veja bem, você vai apresentar os argumentos na introdução e vai desenvolvê-los na argumentação. Então, aqui na introdução, você só vai apresentar. Por que isso é importante? Porque você vai mostrar para o seu corretor que você está pensando no seu argumento desde o início do texto. Ou seja, você fez um trabalho consciente de construção daquele texto porque está buscando nele uma unidade de sentido. Como assim? Está buscando com que ele funcione de uma forma única. Ou seja, o que você está fazendo? Você pega o seu texto e faz ele funcionar de uma forma coesa. Você mostra para o seu leitor que tudo aquilo está funcionando no seu texto, buscando defender o seu ponto de vista. E aí você cumpre com essa característica ou essa obrigação do texto dissertativo argumentativo de que você faça a defesa de um ponto de vista. Por isso que apresentar esse projeto de texto, ou seja, apresentar quais serão os argumentos desenvolvidos, é tão importante na introdução. Bom, aqui a gente pode partir de novo para aquelas perguntas que vão funcionar bem. Como é que eu vou pensar o meu argumento rapidinho ali para colocar na introdução e depois desenvolver ao longo do texto? Posso pensar em relações de causa ou posso pensar em relações de consequência. Como assim? Bom, eu estou lá dizendo que existe a manipulação do comportamento do usuário. Essa é a minha tese. Eu desenvolvi ela um pouco melhor, mas selecionei uma tese que vai me mostrar que comprovar que há a manipulação do comportamento do usuário. Bom, por que existe essa manipulação? Existe essa manipulação, Ju, porque as pessoas são desinformadas a respeito do uso dos dados delas, beleza? Então, a desinformação é um porquê 1. Porquê 2? Existe a manipulação do comportamento porque é financeiramente interessante para as empresas comprarem os dados dos clientes. Então, porquê 1 e porquê 2 é o seu argumento 1 e o seu argumento 2. Pode trabalhar com as consequências da mesma forma, elencando uma consequência funcionando como seu D1, né, seu desenvolvimento 1, primeiro argumento, a segunda consequência D2, segundo argumento. Ou ainda a gente pode trabalhar numa relação causa e consequência, que seria o quê? A partir do momento que as empresas, por exemplo, elas lucram com a venda de dados dos clientes, a consequência é que esses clientes estão desprotegidos e, portanto, vulneráveis. Então, a gente trabalha causa e consequência, ou duas causas ou duas consequências, aí fica a seu critério. Eu não tenho uma sugestão do que é melhor, porque o melhor é aquilo que você consegue fazer no momento. Se você consegue pensar duas causas, ótimo. Se são duas consequências, perfeito. Se é uma causa e uma consequência, beleza. Não tem problema nenhum. O que a gente precisa é tomar muito cuidado para que a causa não contradiga a consequência, que os dois funcionem, eles se balanceiem. E também, né, tomar cuidado para as próprias causas ou as próprias consequências não funcionarem como elementos contraditórios. Mas se você consegue pensar na causa ou na consequência ou juntar as duas coisas, beleza, o seu texto vai funcionar. E aí, lembrando, isso aqui precisa ser feito antes de escrever o texto, porque essa informação ou essa apresentação, ela tem que estar lá na sua introdução. Tá bom, tem que trocar. Deixa eu ver. Bom, pessoal, para ficar mais claro, eu vou apresentar para vocês aqui um exemplo de um parágrafo de introdução
que foi nota 1000, aí o INEP liberou como uma das redações modelo de nota 1000. Então vamos ver como que existe a construção dessa introdução, elencando essas características, né, ou esses 3 elementos que eu passei para vocês. Então, a apresentação do tema, a apresentação da tese e planejamento do texto, ou seja, antecipação da argumentação. Ela vai dizer: o mundo conheceu novos equipamentos ao longo do processo de industrialização, com destaque para os descobrimentos da terceira revolução industrial, que possibilitaram a expansão dos meios de comunicação e controle de dados em inúmeros países. O que ela está trazendo para a gente? Ela está contextualizando o tema. Essa é uma estratégia bem bacana, porque a partir da contextualização ela já trouxe o primeiro repertório sociocultural para a redação. E qual que é? Terceira Revolução Industrial. Ah, então só porque ela citou Terceira Revolução Industrial já é repertório? Já é repertório e já é legitimado, porque é um fato histórico, né? Porém, o uso precisa ser produtivo, ou seja, ela precisa explorar mais a terceira revolução industrial durante o texto, ao longo do texto, para que esse uso seja de fato produtivo. Como que ela vai fazer isso? Ela vai retomar esse repertório que foi utilizado na introdução lá no último parágrafo. Por quê? Além de dar essa ideia de fechamento para o texto, é nesse momento, no último parágrafo, que ela vai tornar esse repertório produtivo. Então vamos ver. O mundo conheceu novos equipamentos ao longo do processo de industrialização. Beleza, com destaque para o descobrimento da terceira revolução industrial. Olha a apresentação do tema. Que possibilitaram a expansão dos meios de comunicação e controle de dados em diversos países. Então, ela já está falando que existe esse controle de dados a partir de uma evolução na tecnologia e é um controle que já é exercido em inúmeros países. Agora, vamos ver como ela continua essa introdução. Veja, entretanto, as ferramentas recém-descobertas foram utilizadas de forma inadequada, por exemplo, durante a Era Vargas. Com efeito, a má utilização dessas tecnologias contribui com a manipulação comportamental dos usuários, que se desenvolve devido à falta de informação popular e à negligência governamental. Então, olha o que a gente tem aqui. Bom, primeiro, a apresentação da tese. O ponto de vista dela está muito claro. E qual é esse ponto de vista? Essas ferramentas recém-descobertas, ou seja, essas ferramentas que vieram com a tecnologia, elas são positivas, mas elas estão sendo usadas de forma inadequada. Bom, por exemplo, durante a Era Vargas. Era Vargas é mais um repertório sociocultural legitimado, porém improdutivo, porque ela não explica essa relação que ela fez. Bom, com efeito, a má utilização dessas tecnologias contribui com a manipulação comportamental dos usuários. O que ela está dizendo? Qual que é a chave do raciocínio do ponto de vista que ela vai defender? Que a má utilização dessas tecnologias, ou seja, essas novas tecnologias usadas de maneira inadequada, né, usadas de forma errada, elas contribuem com a manipulação comportamental dos usuários. Duas coisas para a gente prestar atenção aqui nesse texto. A primeira, o ponto de vista explícito. Então, a má utilização da tecnologia contribui para a manipulação comportamental. Existe por causa do mau uso da tecnologia, é o ponto de vista dela. Segunda questão para se observar, manipulação comportamental dos usuários. Ela utiliza as palavras do tema. Então, vou insistir nisso. Utilizem as palavras do tema para indicarem a compreensão total do que a prova está te pedindo. Bom, agora vamos ver como é que ela apresenta o texto. Vamos lá. A má utilização dessas tecnologias contribui com a manipulação comportamental dos usuários, que se desenvolve devido à falta de informação popular. Eu tenho um argumento aqui. Por que isso acontece? Por que existe a má utilização dessas tecnologias? Porque eu tenho uma falta de informação popular e eu tenho uma negligência governamental. O que eu consigo saber só lendo essa introdução dela? Eu consigo perceber que ela compreende o tema
Eu entendo qual é a posição dela, que é um mau uso da tecnologia produzindo a manipulação do usuário, e eu sei como é que ela vai defender isso. Ela vai dizer que o ponto de vista dela está correto, primeiro, porque existe falta de informação popular, segundo, porque existe negligência governamental. O que vai acontecer aqui? Essa primeira informação, falta de informação popular, vai ser nessa redação, tá? O D1, que é o desenvolvimento 1, ou o nosso primeiro argumento, e a negligência governamental vai ser lá o nosso D2. Por que você está falando isso, Juliana? Porque ela cumpre a estrutura que eu passei para vocês, ou seja, ela apresenta tema, apresenta tese e apresenta projeto de texto. O leitor dessa redação, ou o corretor dessa redação, antes mesmo de chegar no segundo parágrafo, que é argumentativo, ele já sabe como ela vai defender esse ponto de vista. E é isso que faz diferença. Por quê? Mostrar para o seu corretor que você consegue tornar o seu texto uma unidade de sentido, ou seja, ele não é uma coisa assim. Seu texto é isso. O início dialoga com o fim, ele forma uma unidade. Então, para mostrar isso, você precisa mostrar planejamento de texto. E olha que interessante. Você vai apresentar o argumento de forma muito sucinta. Por isso que eu brinquei lá no começo. A gente não vai ficar gastando linha com isso. Aqui ela faz em uma linha. Então, ó, devido à falta de informação popular e negligência governamental, em 5 palavras ela resolveu e apresentou a argumentação dela. É isso que eu espero que vocês façam. Outra informação importante. Isso precisa acontecer em ordem hierárquica. Como assim? Se o primeiro argumento que eu vou desenvolver é sobre a falta de informação popular, esse tem que ser o primeiro argumento que eu apresento na introdução. O segundo é a negligência governamental, portanto, é o segundo argumento que eu apresento na introdução. A ordem precisa ser respeitada, justamente para você mostrar o seu planejamento. Bom, agora que a gente já viu uma estrutura de introdução, já sabe como começar o nosso texto, sabe quais são as 3 características que não podem deixar de existir na nossa introdução, e aí retomando, apresentação do tema, apresentação da tese e projeto de texto. Bom, depois a gente vem para a argumentação. O que é a argumentação? O que eu vou fazer nessa argumentação? Eu vou convencer o leitor do meu ponto de vista. Que ponto de vista? Aquele que eu apresentei no parágrafo anterior, aquele que eu apresentei na introdução, certo? Bom, o que eu preciso para convencer esse leitor? O que eu preciso para construir um argumento coerente, consistente, um bom argumento? Eu preciso de visão crítica. Como assim? Não adianta eu partir para uma argumentação do senso comum. Não resolve para mim que você coloque lá algo que é considerado ou existe porque todo mundo pensa assim. Isso não é uma argumentação. Então, eu preciso ter visão crítica sobre o assunto. Eu preciso trazer reflexões. Como que eu posso apresentar reflexão durante o meu texto? Eu posso trazer autores, posso trazer filósofos, posso trazer filmes. O meu repertório sociocultural, que está aqui, né, como última dica, porque ele serve para todos, é o que vai abastecer as minhas reflexões. Bom, comprovação. Comprovação é super importante. Por quê? Não adianta você colocar lá, vamos supor que o tema é aumento de DST entre os jovens no Brasil. Não adianta você dizer que houve aumento porque houve redução no uso de preservativo se você não comprova. Então, você pode sim dizer que essa é uma hipótese e partir para a sua argumentação me dizendo quais são os motivos que te levam a crer que essa é uma hipótese. E aí você defende seu ponto de vista. Mas não vai funcionar se você apenas fizer a afirmativa. A gente precisa da comprovação, a gente não pode acreditar, principalmente em dados, tá? Que são colocados no texto sem nenhuma fonte. Esses dados eles vão ser considerados pelo seu corretor como não legitimados, ou seja, o candidato apresenta algo que é até pertinente ao texto, né? Faz sentido ele apresentar, mas ele não comprova. Então isso não serve como repertório, isso não vai acrescentar na sua argumentação. Portanto, sempre que pensarem em um dado, pensem que ele precisa ser comprovado. Como que eu vou comprovar esse dado? Ou eu sei porque eu já vi uma pesquisa referenciada, como assim? Uma pesquisa do IBGE,
Ou eu sei porque eu vi em algum filme, e aí eu digo qual foi esse filme, ou uma série, ou um documentário, ou eu li num livro, qualquer coisa, mas precisa aparecer lá pra gente qual foi a fonte que você utilizou para compartilhar aquela informação e ainda para construir o seu argumento. Eu só vou acreditar em você se você me der motivos para isso, tá certo? Se a gente consegue trazer esses elementos para a construção da argumentação, a gente vai convencer o nosso leitor do nosso ponto de vista. Lembrando, a argumentação precisa respeitar a hierarquia da introdução. A gente apresentou lá no parágrafo anterior quais seriam os argumentos desenvolvidos no texto. O que eu apresentei primeiro vai compor o primeiro parágrafo argumentativo. O que eu apresentei depois vai compor o segundo parágrafo. Para fechar o texto, a gente precisa de uma conclusão. A gente passou pelo processo aqui, construiu juntos a introdução, formas de construir a argumentação e agora a gente precisa ir para a conclusão. Lembrando que a introdução ocupa o primeiro parágrafo, a argumentação o segundo e o terceiro e agora a nossa conclusão, que é o nosso quarto parágrafo da dissertação. Vamos ver. O que eu preciso ter na minha conclusão? Primeiro, antes de mais nada, eu preciso retomar minha tese. Nossa, Juliana, de novo? De novo. Por quê? Porque o seu texto é isso. O seu texto une início e fim. O seu texto mostra para o seu corretor e para o seu leitor que ele está planejado desde o momento que você bateu a caneta para começar a escrever a redação. Então, olha lá, retomar a tese e fazer a proposta de intervenção. Nossa, mas que trem difícil, como é que eu vou retomar essa tese? Não é difícil, eu vou te mostrar. Lembra aquele texto que eu li, a introdução para vocês, e que ela apresenta um ponto de vista reafirmando que há manipulação do comportamento do usuário pelo mau uso das tecnologias? Olha aqui como é que ela retoma essa tese no final. Essa parte que eu coloco aqui, ela é o início da conclusão, certo? Impende, portanto, e aí importante, né? O portanto como um coesivo para a gente indicar que está fechando o texto, que está chegando a uma conclusão, está chegando a um fim e ainda linkando com o parágrafo anterior, né? Com o que vem, com as informações que vêm antes. Então, impende, portanto, que a manipulação do comportamento através do controle de dados na internet deixe de ser realidade. Como é que ela retoma a tese? Se ela está me dizendo que é preciso que isso aqui deixe de ser realidade, é porque é uma realidade. Se ela aponta é uma realidade, ela está retomando a tese dela em que ela diz exatamente isso. Então, a gente retoma a tese para comprová-la. Ou melhor, a gente retoma a tese a fim de... Ou seja, a gente retoma a tese a fim de comprová-la. Ou seja, a gente retoma para lembrar o nosso leitor do nosso ponto de vista, fechar ele, dizer, ó, portanto, a partir de tudo que eu te contei aqui, eu tinha razão, tá vendo? A manipulação do comportamento do usuário existe e mais, eu preciso que ela deixe de existir, porque ela é um malefício. Perfeito. Depois disso aqui, eu preciso elaborar uma proposta de intervenção. Por que eu preciso necessariamente fazer isso? Número 1 é o Enem que exige. Número 2, faz sentido com o nosso texto. Veja bem, se eu chego aqui na conclusão e falo, ó, impede que a manipulação deixe de existir, é preciso que ela não exista mais. Ponto final, acabou o texto? Uai, então tá, você é bonzinho, hein? Você não vai lá e me fala como não, que é pra fazer isso? Você deixou, você precisa deixar essa linha, esse fio para puxar para a proposta de intervenção. É preciso que ela deixe de existir. Como? Uai, agora eu vou te oferecer uma proposta, eu sou bom demais, eu arrumei o problema, eu argumentei sobre o meu ponto de vista a partir desse problema e agora eu vou resolver. Simples. Olha lá, o texto que dialoga com começo e fim. Lembrando, pessoal, aqui na proposta, 5 itens obrigatórios. Vamos lá, agente, ação, o modo ou o meio, o efeito e o detalhamento de um desses 4 itens. Bom, se você tem dúvida em algum desses links ou desses itens, tem um vídeo meu aqui que fala só... Opa, caiu. Tem um vídeo meu aqui que fala só sobre proposta de intervenção, como elaborar, quais são esses itens, o que precisa ter em cada um, beleza? Bom, então se você tem lá sua conclusão, retomando a tese, resolvendo o problema, você fez um texto que é uma unidade de sentido.
ele funciona, ele cumpre o papel dele. E qual que é o papel dele? Vamos retomar o início do vídeo. É ser um texto dissertativo argumentativo, ou seja, é apresentar um ponto de vista e a partir desse ponto de vista elaborar a minha argumentação, convencendo o meu leitor desse ponto de vista e ainda, especificamente no caso do Enem, elaborando uma proposta de intervenção para esse problema que eu retirei da tese. Por que eu estou dizendo especificamente no caso do Enem? Essa característica da proposta de intervenção, ela não necessariamente precisa estar presente em todos os textos dissertativos argumentativos. Se o Enem exige, a gente faz. Mas pode ser que você se depare com outros vestibulares, outros processos seletivos que te exijam o texto dissertativo argumentativo e que você não precise elaborar essa proposta de intervenção. E aí a sua conclusão vai ser feita de outra forma, tá? O pessoal pediu lá no Instagram que eu trabalhasse com outros vestibulares. Então depois vou pegar essa lista de pedidos lá, né? Algumas faculdades foram muito pedidas e vou mostrar para vocês como que a gente elabora essa conclusão para outros vestibulares sem a proposta de intervenção. Mas, pensando no Enem, que é o nosso foco aqui, que é por isso que você está assistindo esse vídeo, eu sei, elabora a proposta de intervenção, tá? Não deixa de fazer, é item obrigatório, e não deixa de assistir o vídeo que eu tenho também sobre essa proposta. Bom, se ficou alguma dúvida sobre esse tipo de texto, o que você precisa para construir esse texto, qual é o seu papel na construção da redação, deixa um comentário aqui para mim dizendo o que não ficou muito bem explicado, o que você não entendeu, que eu explico de novo, explico de outra forma. E ainda, se você tem sugestão sobre quais conteúdos trabalhar, alguma dúvida que você tenha sobre a redação do Enem ou sobre formas de estudar, enfim, deixa aqui também como sugestão que a gente vai atendendo, beleza? Obrigada, gente. Beijo.